padres e bispo, com quem se confessa? Será que eles mesmos podem perdoar os seus próprios pecados? E o Papa, com quem ele se confessa? Fique ligado no nosso canal, irei falar sobre confissões no dia de hoje. E se inscreva, não saia daí. Que alegria com você, Padre Alex Reis, com esse nosso canal Santuário Astorga aqui no YouTube. Essa imensa alegria ter você comigo hoje para responder essas suas perguntas. Irei falar sobre a questão da confissão. Primeira pergunta vem de Guaíra, Paraná, João Marcos. Olha o que ele quer saber. Meu tio é padre, devo me confessar com ele ou com outro padre? Olha bem, João Marcos, você deve confessar com um sacerdote, procurar um padre, seja a sua necessidade a forma que for. Agora, você tem o direito de escolher um conselheiro espiritual, um diretor espiritual, ou um padre que esteja mais de acordo com aquilo que você anseia. É claro que você pode confessar com seu tio, não tem problema. Ele tem o sacramento da ordem e a faculdade de perdoar pecados, tá bom? Seja a forma que for, você deve se confessar e procurar a confissão diante de um sacerdote. Uma outra pergunta é de Maria de Lourdes, São Paulo. Ela quer saber o que é bom para fazer uma boa confissão. Pois bem, para fazer uma boa confissão, você deve fazer um bom exame de consciência, ser honesta, apresentar realmente seu pecado, colocar-se ali à disposição. Se possível, anote para chegar durante a confissão, não esquecer os pecados, ter um arrependimento sincero por ter ofendido diante de Deus a Ele. Depois, um firme propósito diante de Deus para não pecar mais, porque você tem que ter uma mudança radical de vida. Tem uma confissão objetiva e clara, não fica lá querendo delongar na sua confissão, contar os detalhes, não. Fala da confissão no sentido da matéria, depois o número da matéria, quantas vezes você cometeu aquele pecado, e seja sincero diante do sacerdote. E por fim, cumprir a penitência do padre, porque nada adianta você confessar o pecado, Deus perdoa realmente, mas o padre deu uma penitência, você deve cumprir, e muito mais do que só aquela penitência, você deve viver para lutar e não cair naquele pecado. Tá bom, Maria de Lourdes? Acredito ter respondido essa sua pergunta. Uma outra pergunta, Marcos de Lima, de Arapongas, Paraná. Ele quer saber o seguinte: qual é a gravidade do pecado para se confessar? Pois bem, olha, pecado é pecado, seja a forma que for, a maneira que for, pequeno ou grande. Agora você deve entender que existem os pecados mortais, pecado grave e pecados leves. Os pecados mortais vêm muito do encontro dentro dos 10 mandamentos, pecados que ofendem a Deus, e esses pecados que levam para o inferno. Agora existem os pecados leves, que assim ofende a Deus de uma forma, mas que leva você ao purgatório, você será salvo. Só que esses pecados leves, se não for bem cuidado, bem confessado, pode se tornar um pecado mortal. Da mesma forma, você não vai no médico para fazer um check-up, você não vai na academia para estar bem de saúde. Você tem confessado os seus pecados para se manter bem na saúde espiritual? Por isso é bom fazer esse check-up. E antes de mais nada, o quanto antes possível, já confessa esses pecados leves que você tem, antes que torne um pecado grave. E uma última pergunta, que vem de encontro, Karina de Manaus: os padres e bispos podem se confessar? E uma outra pergunta vem de acordo com essa, Kaique de Astorga:
com quem o Papa se confessa. Pois bem, olha, o padre é um ser humano, então ele também tem pecados. Ele não pode se confessar por si mesmo. Ele não pode dizer, olha, eu me absolvo dos meus pecados. Não, ele deve procurar um outro sacerdote para se confessar, ou o seu confessor e diretor espiritual. Da mesma forma o bispo e da mesma forma o Papa. Esse dia o próprio Papa Francisco estava tendo uma confissão, vários padres atendendo um confessionário em Roma, e ele entrou na fila da confissão e foi lá se confessar. Com esse gesto ele quis mostrar que também ele tem pecado, que ele também precisa se confessar. Imagine você que não confessa. Se um Papa procura essa confissão, se um sacerdote procura, imagine você que há muito tempo não procura essa confissão, quanto pecado que você tem. Então procure se confessar com frequência. Agradeço a você a sua participação. Qualquer dúvida, qualquer like, vai se inscrevendo, deixando ali, com clareza no nosso canal, e vamos batendo esse papo gostoso. Esse é o nosso momento Santuário Responde em nosso canal. Que Maria Santíssima, o coração dela, esteja com você sempre e muito mais.